Dorival acertou em poupar o time na partida de ontem, Arthur Costa. Partida essa que o Flamengo empatou com o Ceará por 1-1, jogo que a gente tinha chance de diminuir a vantagem, né, do Palmeiras para 5 pontos, e com esse empate, a vantagem da equipe lá que segue na liderança agora mantém os 7. Você acha que o Dorival podia ter feito melhor? Você concorda com o que foi feito de estratégia? E saber o que você achou do jogo também, irmão. Vi que você deu uma leve criticada, principalmente no Gabigol, lá nas redes sociais, né? Porra. Ontem, o homem, apesar do gol, deixou você bem puto. Hoje é a live do cancelamento do Arthur, né? É isso, basicamente, né? A primeira pergunta se o Dorival errou é para mim. E eu tenho que falar sobre o que eu comentei do Gabigol, né? Tá certo, Cleiton. Que é amigo, puxa o tapete mesmo. A gente tá nessa aí. Obrigado, viu, Castanha? Por eu ter que te cobrir na live de hoje e ter que entrar nessa sinuca de bico sem querer. Tá bom, Castanha? Você tá me devendo essa, tá? Mas tudo bem, tá guardado aqui no bolso, como diria meu primo Alexandre. Vamos lá. Eu vivo uma situação muito difícil na minha vida, desde que eu nasci, porque eu sempre fui um cara sincero, e eu acho isso um erro. Você de casa, não seja sincero sempre. Às vezes tem hora que você precisa mentir. Às vezes tem hora que você tem aquela opinião e você não precisa dar. Cleiton Júnior é meu amigo, é meu irmão. Se o Cleiton chegar para mim e falar assim, Arthur, pintei o cabelo de branco, ficou bonito? O que o Arthur tem que fazer? Pô, Cleiton, ficou maneiro, ficou legal, caramba, cara, inovou, tal, ficou diferente. Mas o que o Arthur fala? Pô, ficou uma merda, cara. Ficou uma merda esse negócio, totalmente desnecessário, isso aí vai destruir teu cabelo. Eu sou sincero, isso é um problema muito sério. O Perrota, por exemplo, é o contrário disso. O Perrota é aquele cara que, ao mesmo tempo que ele dá uma porrada, ele faz o carinho depois, ou então o contrário, ele faz o carinho. O Perrota ele costuma fazer o carinho primeiro, para depois dar uma porrada. Né? Isso quando ele quer. O Perrota, quando ele quer te criticar, ele bota a crítica primeiro para ele. Ele fala assim: não é uma crítica a todos, é para todo mundo, e eu me incluo nisso. Aí ele vai te desce a marreta para você não ficar puto. E funciona, porque você não fica puto com o esporro do Perrota. Mas o que eu faço? Eu vou lá e sou sincero. Então vamos lá, eu não vou ter medo das críticas, não. Eu vou dar minha opinião sincera sobre o Dorival, sobre o jogo de ontem, Gabigol e etc. Eu sou Sagitário, né? Para quem acredita nisso, como o Lúcio Carlos, ok, eu não faço ideia do que seja isso. Mas se estão relacionando os dois, então é verdade, procede. Mas vamos lá. Dorival errou ou não? É muito fácil eu chegar aqui na segunda-feira, um dia depois do jogo, que foi 1-1 o resultado, e falar, errou. Muito fácil. Aconteceu, errou. Agora, vamos botar aquela palavrinha babaca que eu odeio usar no futebol, mas que muita gente gosta, que é o se. Vamos colocar um pouquinho, vamos fazer esse exercício. Se aquele chute do, sei lá, me fala uma chance muito perdida ontem, uma das chances perdidas de ontem, que o Flamengo deixou de fazer um gol, por exemplo, mas teve, sei lá, um chute do Gabigol, chegou a ter um chute do Gabigol, chegou a ter um chute do... Se essa bola entra, aquele chute do Cebolinha que pega na trave, se aquela bola entra, se aquele chute do Vidal, quando a transmissão do Premier cai, entra, se aquele chute do Matheus França, depois que a transmissão caiu, entra, a gente estava aqui questionando se ele errou ou não? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então, para mim, é muito fácil chegar hoje e falar, errou. Mas aí eu vou dar minha opinião do Arthur, que pensou isso ontem, quando viu a escalação. Para mim, não errou. Para mim, não errou. E na live de sexta-feira, que eu fiz com o Rafael aqui também no canal, para quem assistiu sabe, saiu até um corte, se não me falha a memória disso. O corte que eu falo é o seguinte, para mim ele ia com esse time misto até o jogo contra o Goiás. É a sensação que eu tinha. Então, para mim, ele não errou. O problema foi que existe um erro nisso tudo, né? Ele acerta, ou para mim, ele acerta a posição dele, a opinião dele, a visão dele em relação ao momento e o futuro do Flamengo. Mas para mim tem um erro fundamental nisso tudo. Diego Ribas. Esse, para mim, é o erro. Então, se você perguntar assim, Arthur, a entrada do Diego Ribas classifica um erro na escalação no geral? Se a resposta for sim para você, ok, aí a gente concorda que errou. Agora, se não fosse isso, né, para mim, é uma metodologia que eu entendo, que eu concordo com ela, né, visando o futuro. Lógico, inclusive na live de sexta-feira eu falo com o Rafael, para você enfrentar o Vélez no Maracanã, em casa, depois de um 4-0 fora, você não precisa ir com força máxima, até porque você nem vai ter a força máxima. Você não vai ter Thiago Maia, você não vai ter Gabigol, você não vai ter
a dupla de zaga, você já não vai ter a força máxima. Então, se você vai misturar na quarta, mistura já no domingo. Você vai ter que ir misturado até lá, até os dois elencos, né, o time A e o time B, se formarem novamente. Então, por isso que eu imaginei que ele fosse com esse time, ainda imagino que ele vá com esse time misto até o jogo contra o Goiás. Então, por conta do Diego Ribas, tudo isso virou um erro. Por quê? Foram 45 minutos de futebol não jogados por conta da presença dele. É um jogador que não dá mais. É um jogador que não soma, é um jogador que não contribui, não acrescenta em nada o futebol do Flamengo, nem ofensivamente e muito menos defensivamente. É um jogador que, aí eu vou emendar com a sua pergunta sobre o que eu achei do jogo, Cleitinho. Mas é um jogador que, por estar do lado esquerdo, em teoria, do campo, é um jogador que atrapalha o Cebolinha, atrapalha o Ayrton Lucas, atrapalha o zagueiro que estava pela esquerda. Ele simplesmente atrapalha, porque todo mundo tem que fazer o papel dobrado. Quando o Vidal entra no segundo tempo no lugar dele, melhora. E é natural. Por quê? Porque não precisa esforçar muito. Então isso prejudica todo mundo. Prejudica o Pulgar, que está jogando do lado dele. E aí o Pulgar tem que fazer 2. Por isso que o Pulgar no primeiro tempo foi péssimo. O primeiro tempo do Pulgar. Péssimo. E ele melhora um pouco no segundo. Durante o pouco tempo que ele ficou em campo, ele melhora no segundo. Porque o Diego Ribas incomoda muita gente. 2 Diego Ribas incomodam muito mais. Então, a minha posição que eu tinha com o Vitinho, de que eu não iria descansar enquanto ele não saísse do Flamengo, e agora eu posso descansar, eu vou classificar o Diego como próximo, né, para eu poder descansar de novo, porque eu já não estou mais descansado. Já estou estressado com essa porra dessa política de ter que manter esse cara em campo porque ele é o líder, ele é o capitão, ele tem 30 e tantos anos. Ele é, bom de grupo. Dorival falou no Charla Podcast. E, cara, eu não discordo do Dorival, não. Eu não discordo do que ele fala sobre o Diego Ribas. Mas eu discordo em você poder prejudicar o seu trabalho por conta disso. O Dorival pensa muito certo ao falar que é um jogador que contribui muito fora de campo, que a contribuição do jogador não é só o que a gente vê dentro do campo. Concordo demais com essa filosofia. Eu acho lindo esse pensamento. Só que a partir do momento que você fala assim, esse cara pode fazer com que meu time perca um jogo e aí eu perder a chance de um campeonato, de um título. Eu tô botando o meu na reta por ele. Então é como se o Zona fosse nós 3 aqui e o Cleito fosse péssimo. Fala um monte de palavrão, ele não respeita ninguém, xinga todo mundo. O Cleito é bizarro. Só que, eu gosto do Cleito, o Cleito é meu amigo. Eu deixo o Cleito aqui, irmão. Até um dia que o Cleito soltar uma frase e acabar com o Zona. Como foi lá o outro podcast lá que aconteceu. Tem um limite que você precisa pensar o seguinte, fala, eu tô botando o meu na reta por ele. Vale? Qual é o nível que vale isso tudo? Então eu acho que esse nível já deu. Já deu há mais tempo. Só que a partir de agora, Dorival, já deu. Tá na hora da gente pegar e falar assim, vai manter a parada do time A e do time B? Vai. Qual é o meio de campo do time B? Era até ontem, né? Era Diego Ribas, né? Até ontem não, né? Até antes disso era Diego Ribas, Vitor Hugo, né? Então, assim, a partir do momento que você vê que o Diego não é mais um titular do time B, o Diego tem que ser um reserva do time B, um titular do time C, para doer menos para ele. Então, vamos colocar dessa forma. Tá na hora de acabar com isso. Nós perdemos 45 minutos de jogo, tivemos sorte de não ter tomado o gol do Jô no primeiro tempo, que seria até pior. Ou foi no primeiro? Agora não lembro. Foi no primeiro, né? Foi no primeiro. Terminou. Foi no final do primeiro tempo. Sorte de não ter sido no início. Isso que eu queria ter falado. Então, assim, foram 45 minutos perdidos. Aí nós tivemos só 45 para tentar correr atrás do prejuízo. E aí é difícil, né? O futebol ele cobra caro esse tipo de escolha. Então, eu entendo a escalação do Dorival, apesar de eu não ter concordado com o Diego Ribas. Inclusive, vou destacar de novo o programa de sexta-feira, que quando eu e o Rafael a gente faz o exercício de tentar adivinhar a escalação, eu coloco a escalação exatamente com Diego Ribas, Thiago Maia, que para mim foi uma surpresa não ter jogado, mas eu coloquei Diego Ribas, Thiago Maia e Vitor Hugo. E aí o Rafael perguntou, mas o Diego não dá. Eu falei, para mim também não dá. Mas nós estamos aqui pensando, fazendo exercício na cabeça do Dorival. E nós acertamos. O Diego foi titular. E não dá para você ter um jogador desse, nem como titular, muito menos como capitão, que não representa nada em campo. Nem ele. E aí eu vou fazer uma crítica ao Everton Ribeiro para entrar no assunto do Gabigol, para ser rápido, que eu já estou tomando muito tempo. Mas quando a faixa passa para o Everton Ribeiro a partir do segundo tempo, que o Diego sai no intervalo, é um outro jogador que não tem por que ser capitão do Flamengo. Não tem porquê. Eu não entendo a liderança que esse cara tem no elenco dentro de campo. Eu não vejo essa liderança. Se eu sou o capitão e eu vejo o Gabigol com um cartão amarelo
e fazendo chilique, porque o Gabigol mereceu o segundo amarelo 2 vezes, antes da expulsão, que foi a que ele menos mereceu. Ele mereceu 2 vezes. Uma que ele faz uma falta lá na defesa do Flamengo, e aí, porra, calção pra cima, bate cabeça lá na placa de publicidade, não sei o quê, gira a baiana, faz um show danado. Ali ele tinha que ter tomado o segundo cartão merecido. Se eu sou o capitão ali, eu chego e falo assim, porra, irmão, e aí? Que porra é essa? O que você tá querendo? Dá uma freada no cara. Você é o capitão do time, você manda no elenco, você responde pelo elenco ali, você é a personalização do técnico dentro de campo, dentro das 4 linhas. Dá uma chamada no cara. Aí depois ele faz uma falta lá no campo de ataque, né? E depois reclama com o juiz. Se eu sou o capitão, peito ele, falo, não vai reclamar com o juiz, afasto ele do juiz. Então, assim, eu tô começando a questionar essas lideranças. Porque dos 3 capitães que nós temos no Flamengo, 2 eu não quero ver mais no Flamengo. Os 2 Diegos. E o terceiro é um cara que, porra, se ele escolher a pizza que ele pede em casa, é muito. Entende? Então, assim, tá na hora de ver isso e a crítica fica pro Gabigol, que, porra, não dá, cara. Tá faltando psicólogo aí. Tá faltando alguma coisa aí. Porque não dá para você ter... Eu tinha até salvo aqui os dados do Gabigol. Eu não sei se eu vou encontrar rápido. O Gabigol ficou 7 a 9 rodadas pendurados. Pendurados. Um jogador de ataque. Ele não tem nem por que tomar cartão. E aí são 19 cartões amarelos em 50 jogos, 9 cartões vermelhos, 9 expulsões, né? Fazendo uma conta rápida, são cerca de 15 jogos fora. São 38 rodadas. Se a gente for pensar só em Campeonato Brasileiro, eu sei que não é só brasileiro esses números. Mas são 15 jogos fora. Isso é muito para um cara que ataca. Não tem que marcar. Então fica a minha crítica aí a esse departamento, e aí a minha crítica vai ao Marcos Braz também, porque você não pode admitir isso, você tinha que multar o jogador, independente se ele mereceu ou não o segundo cartão amarelo, que é outro lance polêmico, mas para mim ele já tinha merecido o cartão amarelo antes, tanto que eu coloco no Twitter, Gabigol vai ser expulso já, e foi. Então já merece tomar uma multa disso. Neneca, goleiro, no banco de reservas, toma 3º cartão amarelo, toma 3 amarelos no banco de reservas, não tem multa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ganhou uma folga, ganhou um jogo de folga, ficou em casa com a família fazendo um churrasco. Então, assim, são coisas que me irritam, mas num resumo rápido aqui, já pedindo até desculpa pro Perrotinha, me alonguei demais nesse comentário, mas para mim o Dorival acertou na escalação, mas para a gente não falar que ele acertou, teve o resultado. Então, comentar depois do resultado seria fácil demais para mim. Então, por conta disso, fica o erro apenas para mim do Diego Ribas. Acredito que se o Diego Ribas não fosse um jogador escalável para o Flamengo no jogo de ontem, a gente poderia ter saído com a vitória, porque jogamos com 1 a menos durante 45 minutos, e esse 1 a menos deixou um Pulgar, que foi outro a menos por conta disso, deixou um Cebolinha, que foi 1 a menos também por conta disso, porque não tinha ninguém, era só Ayrton e Cebolinha para marcar do lado esquerdo. Então, para mim, é uma soma de fatores que faz muita gente ficar mal no time e prejudica o bonde todo. É aquele ditado, uma maçã podre contamina, né, uma cesta inteira.